Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula falando aqui um pouco sobre algumas questões referente aos temas trabalhados nesse bimestre. O que que nós vamos trabalhar aqui? Então, aquilo que nós trabalhamos foi sobre o tema decidir sobre atos. Então, quando a gente fala decidir sobre atos, refere-se a todos os nossos atos externos e aos nossos atos também internos. Refere-se a questões morais, as questões éticas e também a nossa atitude. E todo o nosso corpo fala. É importante a gente entender que um gesto, uma palavra, um movimento, dependendo da situação, ele pode dizer muito mais do que, de repente, uma palavra, uma frase, né? Então, isso é importante vocês anotarem lá. Corpo e liberdade. Quando a gente fala de corpo e liberdade, é um termo já utilizado há muito tempo. Nós vamos entender, na antiguidade já tinha muitas reflexões sobre a ideia do corpo, quem é considerado adulto, quem é considerado criança, e nós percebemos que ao longo dos tempos foi definido a forma de qual se entende o sujeito na sociedade. E todos têm um valor em si. A criança, né, até os 10 anos de idade ali, é considerado como criança, depois nós vamos perceber que nós temos uma modificação no Estatuto da Criança e do Adolescente, que divide aqui o adolescente, o jovem, o adulto e a criança, colocando como uma forma de respeito ao ser humano. Então, o corpo e a questão da liberdade. Na fase da adolescência, começa essa busca pela independência, essa busca por aquilo que a gente quer ser diante da sociedade. Mas a gente precisa, então, estar respeitando esse termo para que nós também possamos compreender dentro desta relação do homem e sociedade. O termo, assim, que vem sempre trabalhando, né, você pode escolher as mudanças que deseja para o seu corpo? É uma questão que nós refletimos bastante. Tem coisas que não dá para escolher. Ela vai acontecer naturalmente e nós não podemos escolher. Mas nós podemos decidir sobre algumas situações, né? Então, o ser humano pode decidir sobre as situações. Porém, tem coisas que nós não temos como decidir, porque faz parte da evolução humana e também faz parte dessa evolução do nosso corpo por conta da nossa faixa etária da idade. Um olhar sobre o corpo. Que olhar é esse, né? Vamos fazer uma retomada para que a gente compreenda. Na antiguidade, esse olhar sobre o corpo, para o corpo, na Idade Antiga, o corpo era visto como algo bom, tanto que se percebia que era exposto o corpo era motivo de observação, era motivo de respeito. E mais tarde foi percebendo que o corpo era motivo de vergonha e que tinha que esconder o corpo, até na Idade Média. Hoje, na Idade moderna, nós percebemos que há uma variação, né? Mas o corpo já é visto como algumas situações, até mesmo como objeto de se expor. E esse objeto de se expor, tal como o objeto do capitalismo em si, se ganha dinheiro para, né? Aqui é importante a gente observar, né? Se esse sujeito que está atento à observação do corpo como essa relação com o mundo, relação com a sociedade. E percebe que a gente sofre essas mudanças, sofre essas alterações. O filósofo René Descartes, ele vai falar sobre essa questão do corpo visto como um autômato. E esse autômato que ele diz assim, que é comparado a uma máquina que funciona constantemente e que precisa fazer as manutenções. Tanto que ele faz esta relação do corpo como uma máquina, e essa máquina ele dá como exemplo o relógio, que é algo que funciona constantemente, mas que precisa também de estar observando para que a gente possa fazer essa manutenção constante. Quando é novo, nós temos um auge desse movimento na adolescência, e depois, na idade adulta, nós vamos perdendo parte desses movimentos e precisa estar fazendo essas manutenções do nosso corpo para que a gente possa manter esse equilíbrio entre
corpo e a razão. Um corpo que olha para si. Como olhar para si? Mas olhar para si de tal forma que nós possamos nos compreender esta materialidade do corpo. E esta outra questão também da imaterialidade, que é a questão espiritual. Nós somos um corpo que está em movimento, um corpo que está em desenvolvimento, mas que também nós temos um corpo que está em sintonia com a razão. E esta razão nos eleva a uma metafísica, que é uma relação com o espiritual, uma relação com o mundo inteligível, e a gente precisa, então, fazer essa harmonia entre corpo e alma, corpo e espírito. E nós vamos também ter essa outra visão de corpo que relaciona com a vida, relaciona com o nosso psico, que é a nossa matéria emocional, e também temos o psicossocial. O que é essa biopsicossocial? É uma orientação filosófica que surge aqui mais tarde, depois do René Descartes, para falar sobre a relação do homem, que não é uma divisão, mas que é o homem enquanto relação com a vida em si, né, os órgãos internos, os órgãos do qual se coloca no mundo, né, essa estrutura física, vida, mas essa vida está ligada com o psico, que é nossos sentimentos, emoções, a memória, a nossa vivência, e que se relaciona com o social. E esse social é o outro, o sujeito, a nossa natureza, enfim, nós nos relacionamos. E nós precisamos perceber que há uma integração entre essas três áreas do ser humano. Por outro lado, percebe que nessas relações nós trabalhamos aqui a questão verbal e a questão não verbal, que é uma linguagem utilizada pelo ser humano e que parte dela, desde a antiguidade, já tinha esta relação do homem com esta linguagem não verbal, que é por meio das simbologias, né? Então, assim, isso já faz parte da essência do homem. E é uma linguagem que foi exposta e que não tinha uma universalidade, porém tinha uma particularidade de cada cultura, de cada povo, e que mais tarde isso tornou-se uma linguagem verbal, no qual se comunica de uma forma natural. O que é essa linguagem não verbal? Nós trabalhamos também na aula, que são essas expressões, né, que a gente consegue transmitir quando está bem, quando está mal, quando não está contente com a situação, ou admirado, ou assustado, e que ela é uma linguagem universal, que é a linguagem dos sinais, que hoje nós temos até reconhecida como uma linguagem oficial, que é a linguagem dos sinais. Esse corpo nosso, então, é considerado esse corpo que convive com a sociedade, convive com os outros seres, convive com o mundo, e nós precisamos estar ressaltando essa questão aqui da empatia, da simpatia, do amor pelo outro, do amor pelo social, né? E essas expressões externas, nossa, vai transmitindo essas relações com o mundo e até mesmo criando culturas a partir dessas expressões. O jovem, hoje em dia, ele precisa perceber que a questão da beleza, da saúde, ela está intimamente ligada com uma questão também econômica e social, que às vezes essas expressões nossas são expostas de forma em que a mídia atrai o ser humano para algumas questões muito básicas, que é a questão aqui da venda da sua imagem, a venda de algumas questões mesmo mais focada à moda, e isso nos leva à compreensão de que o ser humano é usado de tal forma que nós precisamos manter essa expressão da juventude, a expressão da beleza, a expressão da saúde. Então, é considerado aqui, nos séculos atuais, como a questão da ditadura da beleza em si, né? Para que a gente possa compreender esta relação da beleza em si,
Daí vem um filósofo que trata sobre essas questões. O que é que move o ser humano, então, a estas relações com o mundo e com a sociedade? Primeiro, ele aponta que uma dessas questões é a paixão. Paixão no sentido de querer algo, né? A palavra em si, paixão, ela vem do grego, pathos, que significa aquilo que afeta, aquilo que funciona, aquilo que nos torna. Então, essa paixão, ela pode ser boa ou pode ser ruim. E nós é que vamos decidindo sobre os atos ou sobre aquilo que nos propõe. Quem é que fala sobre isso é o filósofo David Hume. O David Hume fala de um conhecimento empírico, mas esse conhecimento que ele aponta é essa paixão que nos move para alguma coisa. Então ele diz assim, não haveria ação sem uma paixão. As paixões é que nos move. Então, o que nos move não é a questão racional, mas é algo interno, que algo que expressa, ou aquilo que é o empírico. Mas, para que a gente possa, então, decidir sobre algo, aí sim a gente usa a razão. Mas, a princípio, nós temos um objeto ou um objetivo para o qual nos leva a esta ação. Daí a gente, então, com o uso da razão, é que vamos decidir se algo é bom ou se algo é ruim. Por isso que nós devemos, então, pensar por mim mesmo. E aí, quando nós temos um objeto, ou nós temos uma motivação, uma paixão pela qual nós queremos, aí sim nós temos essa possibilidade de decidir por nós mesmos. E aí acontece aquilo que nós falamos que é os princípios da ética e da moral. Esse agir por mim mesmo não significa que eu devo fazer tudo aquilo que quero por conta de que eu tenho uma paixão que me move. Então, essa paixão que me move, ela deve passar pela razão para que eu possa ferir o nosso desejo de querer ser, né, ferir esse desejo de querer ser, sem que eu possa ferir o princípio do outro. Então, essas relações nos dá a partir desta relação com o nosso racional. Aí nós podemos decidir de tal forma que esta nossa ação movida por esta paixão, ela não vai ferir os princípios do outro, porque nós temos esta relação com a lógica e com a moral, certo? Então, peço que vocês daí dêem uma conferida depois lá no material e responda algumas questões que eu vou estar enviando para vocês, e isso já dá a possibilidade de vocês se prepararem para a prova. Um abraço para vocês, até a próxima aula.